Lembrei da história de Jacó, que se encontra na Bíblia, no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 27, a Bíblia conta a história da família de Isaac, o que aconteceu ali com a família de Isaac. Então, aconteceu que nos tempos patriarcais existia uma bênção que era a bênção que o pai ele cedia ali para o filho primogênito, que era a bênção da primogenitude. Então, o primogênito ele recebia uma bênção onde ele iria liderar ali os outros irmãos, os caçula, e ele seria como se fosse o chefe ali da família. Então ele recebia uma bênção especial ali do pai. E a Bíblia ela relata que Jacó e Esaú, eles eram gêmeos, e logo ali no nascimento nasce primeiro Esaú, e Jacó já nasce segurando no calcanhar do Esaú, ali dentro do ventre da mãe, ali no útero. Eles já tinham aquela rixa, aquela briga ali para quem nascesse primeiro. Então eles cresceram, passou-se os tempos. Esaú ele não dava tanto valor a isso, né? E a Bíblia diz que Jacó ele já era mais preocupado com essa bênção da primogenitura, porque ele sabia que o seu irmão é que iria receber essa bênção. E quando ele chega já numa fase já ali de jovens, e Isaac já bem velho, né? Isaac já tinha perdido a visão, e quando é um dia Isaac chama Esaú e diz: meu filho, vai no mar, caça alguma coisa e traz e faz um guisado para mim, que depois que eu comer, que eu me alegrar, eu vou te dar a tua bênção da primogenitura. E Rebeca, ela ouve aquela conversa ali dos dois, e quando Esaú sai para o mato para caçar, ela chama ali o Jacó e tem uma conversa com seu filho: olha, o seu pai, ele já não enxerga mais, ele não tem visão. Bora fazer o seguinte, eu quero que ele te abençoe. E naquele momento Jacó ficou um pouco com medo, né? Mas como é que nós vamos fazer isso? Nós não podemos fazer isso, mãe. Mas mesmo assim ela induziu o seu filho ao erro, ela o motivou a mentir para o pai. Ela incentivou Jacó a mentir naquele momento ali para Isaac, para que ele viesse a tomar, a roubar a primogenitura que era de direito do seu irmão, mesmo apesar que em um tempo atrás Esaú teria vendido para Jacó, ali por um prato de lentilha, né? Mas de forma nenhuma Isaac iria aceitar essa negociação. Então Rebeca chama ali Jacó e faz um combinado: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vestir uma roupa do seu irmão e você, vamos colocar uma pele de cabrito aqui nos seus braços, que Esaú era peludo, e ela preparou ali um guisado, e Jacó leva aquele prato ali para o seu pai, e ele se passa pelo seu irmão, ele mente para o seu pai, ele engana Isaac. E depois que Isaac come aquele alimento ali que foi preparado
pela sua esposa e por Jacó, ele chama Jacó, toca nele, porque ele não tinha mais visão. Jacó, talvez naquele momento, também tenha mudado o seu tom de voz. Foi uma mentira muito... eles mentiram, foi uma mentira. E logo depois que Isaac come ali aquele prato, ele abençoa Jacó. Ele abençoa Jacó. Ele passa a bênção da primogenitura para o filho caçula. E quando chega ali Esaú, que ele chega com aquela carne, chega com o prato, com seu pai, ali para o seu pai, para agradar o pai, para receber a bênção da primogenitura. Naquele momento Isaac anuncia para Esaú: meu filho, eu já te abençoei. Não, pai, você não me abençoou. Eu estava no mato caçando, eu estava preparando esse prato para você, pois eu abençoei alguém, então eu abençoei seu irmão. E naquele momento ali, Esaú, ele já percebeu o que tinha acontecido, que o seu irmão tinha tomado a sua bênção, tinha enganado seu pai. E a Bíblia diz que Esaú, ele ficou muito revoltado com toda aquela situação, daquela atitude que seu irmão teve, e ele ficou muito revoltado. E ele ficou tão irado a ponto de querer tirar a vida do seu irmão. E quando Rebeca percebeu o tamanho da revolta que tinha Esaú ficado ali, tão revoltado, Rebeca chama Jacó, prepara ali umas mudas de roupa, algumas coisas, e o manda embora. Meu filho, vai, preserva a tua vida, vai para a casa lá do meu irmão Labão, que lá ele vai te dar proteção. A mentira, ela é algo tão nocivo na vida de um ser humano, principalmente quando é uma mentira que você mente para o seu pai. E uma mentira incentivada pela mãe, ensinada pela mãe, pior ainda. E a Bíblia diz que Jacó, ele sai ali naquele deserto ali. Jacó, ele sofreu muito para se livrar ali do seu irmão. Jacó, chegando lá na casa do seu tio, Labão, lá ele se apaixona pela sua prima, chamada Raquel. Então, ele se apaixona pela sua prima, e aí é onde ele começa a pagar pela mentira. Ele já começa a ter ali a primeira consequência da mentira. A primeira consequência da mentira foi ter se afastado dos seus pais. Afasta ali do seu pai e da sua mãe. Voltando um pouco aqui, na história aqui, o intuito dele ter enganado seu pai foi justamente querendo a bênção da primogenitura. A bênção, ela seria para Jacó de um jeito ou de outro. Muitas vezes não precisamos querer ajudar a Deus ou forçar a barra para ser abençoado em alguma coisa, principalmente com mentira. Se você estiver pensando que você vai chegar em algum lugar e querer usar a mentira como um trampolim, algo que lhe ajude a chegar mais rápido, a mentira ela só vai lhe atrasar. Jacó perdeu muitas coisas ali com aquela atitude que teve de mentir para o seu pai. E aquela mentira, primeiramente, lhe afastou da sua família. Aquela mentira lhe tirou ali da terra de Canaã. E ele já foi para uma terra distante.
Ele foi morar na casa do seu tio. Ali é que o ambiente era complicado. Ali que existia mentira. Porque justamente foi daquela região que Rebeca saiu. Que Rebeca, ela já tinha esse hábito de mentir já da família. Já era uma família de mentirosos, né? Então, quando Jacó se apaixona pela e quer casar-se com ela, o tio fala logo o seguinte: olha, é o seguinte, eu te dou a minha filha em casamento, mas para isso você tem que trabalhar para mim 7 anos. Como ele não tinha nada, ele saiu de casa sem nada, ele não tinha como pagar o dote da Raquel, então ele teve que trabalhar 7 anos. Quando ele concluiu aqueles 7 anos, ele chega com seu tio e fala: olha, já completei os 7 anos, agora chegou a hora de você cumprir o seu acordo. Ali no casamento Labão coloca lá um véu da noiva. Depois do casamento, ele embriaga Jacó e na noite de núpcia a noiva tinha que estar com o véu. Isso foi algo inventado por Labão, né? E naquele momento ali, quando amanhece o dia que Jacó vai ver a noiva, não era Raquel. Ele tinha casado com a outra irmã, que era a Lia, que era a mais velha, que tinha-se por costume da mais velha casar primeiro do que a mais nova. E isso é alguma história que foi empurrada de goela abaixo ali por Labão. Então, isso já foi a segunda consequência da mentira de Jacó ali para o seu pai. E Jacó, muito indignado, ele chega lá com seu tio e fala: olha, você me enganou. Não era assim, não foi esse o acordo que nós fizemos. Não, mas é porque Labão fala para ele: olha, aqui nosso costume é esse assim. Então agora, se você quiser casar com a outra, se você quiser casar com a Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. Só aí Jacó já estava perdendo 14 anos da sua vida. E Jacó vai, trabalha. Completou os 14 anos, ele fala: olha, agora chegou a hora do nosso acordo. Chegou a vez de casar com a Raquel. Prepara ali o casamento e tal. E Jacó casa, e todo esse tempo Labão foi muito abençoado, suas posses aumentou demais, o seu rebanho aumentou, o gado, a ovelha, tudo aumentou. Tudo foi muito abençoado ali, aquelas terras. Termina ali o casamento, Jacó fala para Labão: olha, agora me deixa ir embora, as minhas esposas e os meus filhos. E Labão fala assim: não, rapaz, olha, tá dando tudo certo aqui, vamos fazer o seguinte, fica mais um período aqui e agora nós vamos ser sócios. Então, o que for produzido aqui, o que nascer dessa forma, o que tal, Jacó faz ali um acordo que o que nascesse pintado, salpicado, malhado, seria dele, né? E o que nascesse só de uma cor seria do sogro. E passou-se mais um tempo e Jacó estava sendo muito abençoado, então nascia muitos animais ali, pintado, salpicado, malhado, e ele foi muito abençoado. E quando ele viu que o seu rebanho já estava grande, que ele já poderia ir embora, ele chega ali com o seu sogro e fala: olha, agora eu quero ir embora, eu quero ir para a minha terra. E Jacó, ele precisava voltar para Canaã, para sua terra. Só que lá ele tinha um inimigo,
Ele tinha o seu irmão que ele tinha enganado. Ele tinha enganado ali o seu irmão. E o sogro também não queria deixar que ele fosse embora. E quando é um dia, Jacó pega todas as suas coisas, seus filhos, seus servos, todos os seus pertences, ali os seus animais, e vai embora ali para Canaã. Mas, quando ele chegasse em Canaã, como é que ele iria encarar ali a realidade do seu irmão? E Jacó vai embora, ele foge, sai como um fugitivo, mesmo ele tendo pagado, sem ele dever nada para o seu sogro, ele vai embora. E quando chega ali em certo ponto do caminho, a Bíblia diz que Jacó, ele para em um lugar chamado Peniel. E nesse lugar, que foi o lugar onde ele dormiu e usou uma pedra como travesseiro e sonhou com aquela escada onde os anjos subiam e desciam. E quando ele está retornando, que ele para nesse lugar, a Bíblia diz que lá aparece um anjo. Jacó saiu da casa do seu pai como um enganador, como alguém que enganou seu pai, alguém que usurpou a bênção da primogenitura do seu irmão. Jacó já tinha pagado um preço muito alto por ter enganado seu irmão ali e pagou um preço por ter se afastado do seu pai, da sua mãe, pagou um preço muito alto trabalhando de graça, quase que de graça ali para o seu sogro por muito tempo, mas mesmo assim ele ainda tinha uma ameaça ali com seu irmão. Ele não poderia mais voltar como um enganador, como alguém que engana. Ele precisava ter um encontro com Deus para que mudasse aquela história, para que ele viesse a voltar a ser aceito ali na casa onde estava o seu irmão, naquele lugar. Jacó prepara muitas coisas, presente para levar para o seu irmão, para tentar o agradar. Esaú também se prepara para receber seu irmão como uma revolta, já preparado para uma vingança. O seu sogro o cerca do outro lado. Mas naquele lugar, naquele momento ali, naquele lugar chamado Peniel, Jacó tem um encontro com Deus. E lá ele luta com o anjo até amanhecer o dia. Ele segura naquele anjo e diz que só soltaria depois que o abençoasse. E aquele anjo bate na perna dele e ele fica manco de uma perna e troca o seu nome. O seu nome a partir de hoje não será mais Jacó, e sim Israel, porque com Deus você lutou. E Jacó, ele volta, encontra-se com seu irmão, fizeram as pazes e ele constitui sua família ali em Canaã, mas mesmo assim a sua família foi voltada, foi cheia de mentira. Ele pagou um alto preço. Os seus foram criados em um ambiente muito tóxico, com várias mulheres ali. Os filhos aprenderam a ser mentirosos também. O único que a Bíblia não conta relato de mentira só foi o Benjamim e José. Todos os outros se transformaram em mentirosos. Todos ficaram mentirosos. Os filhos de Jacó destruíram uma cidade. Os filhos de Jacó vendiam o rebanho dos seus pais e gastavam com bobagem, com besteira. Os filhos de Jacó enganaram o seu pai quando jogaram o seu irmão dentro de um poço, quando jogaram José dentro de um poço. E depois venderam o seu irmão, venderam José
como um escravo. Voltaram para casa dizendo que uma fera tinha devorado José, entregaram apenas aquela túnica que o seu pai tinha presenteado José. E por inveja, eles tentaram tirar a vida do seu próprio irmão. E um deles fala, olha, não vamos deixar esse jovem aí, vamos vendê-lo. Eles venderam seu irmão. E ainda contaram uma mentira, dizendo que José tinha sido devorado por uma fera. E Jacó passou muito tempo acreditando naquela mentira. Jacó sofreu demais, sofreu muito com aquela mentira, com a mentira dos seus filhos. E a mentira, ela leva a uma outra. Existe uma consequência muito grande na mentira, principalmente quando é no meio familiar. Jacó sofreu muito com as consequências daquela mentira que ele inventou para o seu pai. Existe um escritor chamado Jordan Peterson, ele escreveu esse livro que é 12 regras para a vida. Esse livro é um best-seller internacional. É um livro muito bom, aqui mistura, ele fala de psicologia, ele fala de família, ele fala de muitas coisas, fala de biologia, comportamento humano, muitas coisas. Ele tem, nesse livro do Jordan Peterson, ele tem um capítulo voltado só falando sobre mentira, capítulo 8. Jordan Peterson, ele fala que capítulo 8, a regra de número 8, ele diz aqui, o título da regra número 8, diga a verdade, ou pelo menos não minta. Jordan Peterson, ele falando sobre a mentira, ele diz que uma pessoa que mente, uma pessoa que é mentirosa, que tem o hábito da mentira, é uma pessoa que vive fora da realidade. Ele vive numa dimensão distorcida que a própria mente dele criou. A pessoa que mente, ele cria tantas situações para provar que aquela mentira é uma verdade, que até ele passa a acreditar na mentira que ele inventou. Que ele diz que a mentira ela é uma distorção da verdade, da realidade. É como se você adulterasse o que é real. Você pega aqui o que é real, a realidade, e vive em um mundo de mentira. E uma pessoa que mente, que conta mentira, ele é escravo da sua própria mentira. Porque ele sempre tem que estar contando uma mentira para poder estar protegido. Ele inventa história, ele bota a culpa em outra pessoa, ele cria situações, ele tenta esconder provas das coisas e ele vive naquele emaranhado de coisa ali que a própria mente criou e ele quer forçar outras pessoas a acreditarem na mentira. Então Jordan Peterson, ele fala, não minta. Se você não conseguir falar a verdade, não minta. Porque a mentira, ela sempre vai ter consequências. Jacó, ele foi um homem próspero, foi um homem abençoado, mas a sua família sofreu demais. Os seus filhos sofreram com a mentira. Ele teve uma casa muito conturbada, os filhos foram criados em um ambiente ali de mentira. Teve um filho que teve um incesto com uma das madrastas. Ele teve uma filha que passou por um problema muito sério com um príncipe lá de uma cidade ali próxima da casa de seu pai. E por vingança, os seus irmãos destruíram toda aquela cidade. José foi vendido pelos próprios irmãos. Jacó,
Ele foi ver José já na sua velhice. Jacó perdeu o privilégio de conviver com seu pai e com a sua mãe. O que você ganha com a mentira? Você já parou para pensar nas consequências quando você, de repente, mente para o seu cônjuge, para o seu pai, para o seu professor, para o supervisor da sua empresa, para o gerente da empresa que você trabalha, para as pessoas que te deram uma oportunidade, para as pessoas que acreditaram em você, para as pessoas que confiam em você. A verdade, ela é algo tão sagrado que Jesus, ele disse assim: eu sou a verdade e a vida. Jesus diz assim: eu sou a verdade e a vida. A Bíblia diz que o diabo, que o inimigo, ele é o pai da mentira e que ele veio apenas para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para salvar e tinham perdido. Jacó, ele teve a oportunidade de ter um encontro com Deus novamente ali em Peniel. Jacó, ele deve ter se arrependido muito daquela mentira que ele contou para o seu pai. Eu acredito que Jacó, enquanto ele estava ali trabalhando na casa do seu tio, ali do seu sogro, para ter as suas esposas, para voltar para a casa dos seus pais, eu acredito que Jacó teve muita saudade ali da sua mãe, do seu pai, até do seu próprio irmão. Mentido para o seu irmão, porque ele pagou uma consequência muito alta por esse pecado de ter mentido. Mas Jacó, ele teve uma segunda oportunidade. Jacó, ele teve ali uma segunda oportunidade de reencontrar, de fazer as pazes com seu irmão. Você já pensou, algum dia, alguma mentira, alguma coisa que te afastou de alguém que você amava, do seu pai, do seu irmão, de um amigo, que te afastou? Você pode estar tendo uma segunda oportunidade de renovar aquela aliança, de reatar aquela amizade, de reatar aquele relacionamento, de voltar a ter uma comunhão com aquela pessoa e também com Deus. Porque quando a verdade ela surge na nossa vida, as coisas melhoram. A nossa consciência, ela fica limpa. E Jesus disse: se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A mentira, ela é uma prisão. A mentira, ela te aprisiona. Quem pensa que está livre mentindo, contando mentira, falando a mentira, enganando as pessoas, tentando crescer através da mentira, querendo ganhar like através de mentira, querendo ganhar aplausos através de mentira. Quando você fala a verdade, você pode até demorar um pouco mais para conquistar os seus objetivos. Mas quando você conquista algo sólido, nada derruba aquele que fala a verdade. A mentira, um patrimônio, uma vida, uma casa, uma empresa, um nome construído através de mentira, ele não tem base, ele não tem alicerce. A verdade, ela é um alicerce. A verdade, ela é uma coluna forte, seja na tua empresa, na tua casa, na tua família. Tudo onde habita a verdade, existe uma coluna forte. A mentira é como se fosse um alicerce, as colunas trincadas, sem base, que na primeira tempestade leva tudo.
no primeiro vendaval, leva tudo. Porque quando você está na verdade, você está com uma cobertura ali de proteção. E como eu lhe disse anteriormente, não compensa mentir. Fale a verdade, nem que você demore a chegar nos seus objetivos. Não queira forçar a barra mentindo. A verdade é que vai te levar para o caminho de prosperidade e de bênção. No vídeo de hoje falamos aqui um pouquinho da história que conhecemos Jacó como uma pessoa que enganou o pai, enganou seu irmão, mas ele teve uma segunda chance, ele teve uma segunda oportunidade e Deus transformou aquele homem em uma outra pessoa a ponto de trocar até o seu nome para Israel. E que você possa refletir nessa mensagem que fala sobre os danos causados pela mentira na vida de um ser humano. Que você possa ter uma vida baseada na verdade, que você possa continuar o caminho da luz, o caminho da sinceridade, porque viver com honra é viver com a verdade a nosso favor. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma vida de santidade, que você possa ser abençoado, que a sua casa seja abençoada. Se você está afastado dos caminhos da verdade, volte urgente, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima.